No dia 1º de outubro de 1997, um dos estudantes da Pearl High School chegou ao colégio. Carregando um rifle, ele procurava por sua ex-namorada. O plano de vingança terminou em massacre escolar e o atirador foi detido enquanto empreendia a fuga. Ele foi identificado como Luke Woodham, de 16 anos. Mas isso não era tudo. O sangue que escorria das mãos do criminoso formava uma trilha de volta para sua própria casa. E nos dias seguintes ao ataque, bilhetes estranhos foram encontrados na porta da escola. Bilhetes que indicavam que o criminoso não tinha agido sozinho. Luke James Woodham nasceu no dia 5 de fevereiro de 1981, no Mississippi, Estados Unidos. Ele foi o segundo filho de Mary Ann James Woodham e John Woodham II. John era contador, enquanto Mary Ann trabalhava meio período como professora substituta do ensino fundamental. Eles se casaram após 2 anos de namoro e se mudaram para Pearl. Em 1973, eles tiveram seu primeiro filho, John Woodham III. Mary Ann largou o emprego e passou a cuidar do filho e da casa, que era o plano inicial do casal. Mary Ann era uma mãe superprotetora, e ela estava sempre fazendo de tudo pelo filho. Quando Luke nasceu, essa atenção foi voltada completamente para ele. John percebeu que as coisas tinham mudado e passou a ter ciúmes por não ter mais atenção da mãe. Mais velho, ele começou a implicar com ela e com o irmão. Luke e John nunca tiveram uma boa relação, e essa tensão dentro de casa apenas fez piorar. Para cuidar dos filhos e separar as brigas, Mary Ann abdicou da casa. Seu marido passou a reclamar que tudo estava sempre sujo e o casamento feliz começou a ruir. Agora os pais discutiam no quarto enquanto os filhos brigavam na sala. E por ser o mais velho, John recorria à força física sempre que necessário. Para tentar aliviar o estresse, Mary Ann começou a sair com suas amigas para festas e bares noturnos. Quando isso acontecia, Luke era deixado sozinho com John, seu irmão mais velho. E sem ninguém para intervir, John ficava livre para descontar sua raiva em Luke. Segundo o criminoso mais tarde, Mary Ann mudou seu comportamento e já não se importava mais tanto com os filhos. Ela agora julgava a responsabilidade por seu casamento estar chegando ao fim em Luke e culpava o garoto pela fase que estavam enfrentando. Ele sempre esteve acima do peso e foi alvo de piadas de seu irmão por causa disso. Luke já iniciou na escola com uma autoestima muito baixa e tinha medo que as outras crianças não quisessem brincar com ele. O bullying o seguiu de casa até a escola, onde piorou consideravelmente. Luke foi alvo de piadas e agressões diariamente no colégio. E como em casa as coisas não eram muito diferentes, ele buscou conforto nos animais de estimação da família. Um cachorro de nome Sparkle, uma cobra e 2 gatos. Luke passava o seu tempo livre conversando com esses animais em casa, fugindo das brigas constantes que o cercavam. Em certo momento, seu pai perdeu o emprego, levando consigo o último pilar daquela família. Em alguns dos dias, o pai de Luke caminhava pela casa gritando com a esposa durante horas, para no dia seguinte permanecer calado e ignorar a todos. Aos 7 anos de idade, Luke assistiu seu pai sair de casa para nunca mais voltar. No início, Mary Ann ainda tinha esperanças de que seu marido voltasse, porém isso não aconteceu. Luke se lembrou das vezes que sua mãe disse que aquilo tudo era culpa sua e também começou a se culpar pela saída do pai. A mãe, por sua vez, reforçou que a culpa seria realmente dele. O divórcio dos pais foi um evento bastante traumático na vida de Luke, com o agravante de que ele acreditava ser o culpado por aquilo estar acontecendo. A figura do pai parecia ser a única razoavelmente positiva em sua vida, que foi empurrada ainda mais para o centro da tempestade. Entre 1987 e 1992, Mary Ann continuou indo para festas à noite enquanto deixava os filhos sozinhos em casa. Ela escolheu ficar ao lado do mais velho e direcionou para Luke toda a agressividade que queria entregar para o ex-marido. Segundo Luke, a comida que sua mãe fazia tinha um gosto muito ruim, mas sempre que ele jogava no lixo, ela pegava de volta e o forçava a comer. Por vezes, a mãe dos garotos passava a noite fora de casa e retornava apenas no outro dia pela manhã. Nessas ocasiões, as únicas opções de alimento para Luke eram bolachas e salgadinhos. Aos domingos, entretanto, Mary Ann ia à igreja com os filhos, para em seguida deixá-los em casa para outra festa. Luke chegou ao ensino médio e o bullying apenas fez piorar. Em 1995, ele deu entrada na Pearl High School. Ele foi novamente alvo de piadas e agressões, e seus únicos amigos eram os animais de estimação. Em uma dessas ocasiões, um aluno, de nome Ben, começou a caçoar do fato de que a mãe de Luke dava um beijo em sua bochecha quando deixava na escola. O garoto ficou irritado e partiu para cima de Ben.
Outros alunos tiveram que segurar Luke e a interação chegou ao fim. Sua vida até aqui foi uma grande sucessão de eventos negativos, o que jamais deve ser utilizado para minimizar os impactos dos seus crimes no futuro. É comum que, em casos assim, o indivíduo procure meios de escapar da realidade, e entre os mais escolhidos estão as drogas e o álcool. Porém, no caso de Luke, ele optou pelos livros. Ele se afogou em filosofia e poesia, o que adicionou outro alvo em suas costas para o bullying. Exibindo sinais de depressão, o garoto andava rápido pelos corredores, evitando contato visual, na tentativa de ficar invisível. Assim como acontece com muitas pessoas, ele encontrou conforto na comida e ganhou ainda mais peso nessa época. Em certo momento, Luke decidiu que era hora de ajeitar a própria vida. Ele então escreveu em um papel 3 objetivos para o ano seguinte. Eram eles: conseguir boas notas para ser aprovado, estabelecer um bom relacionamento com todos os professores e, por último, criar uma banda. O futuro parecia promissor e Luke conseguiu alguns amigos: Wes, Daniel e Leanne. O baile da escola estava chegando e a mãe de Luke disse que ele apenas iria caso alguém fosse levá-lo e buscá-lo de carro. Leanne, que não morava muito longe, já ia para a escola de carro todos os dias e chegou a dar carona para Luke algumas vezes. Ela aceitou ir ao baile com ele e estacionou à sua porta naquela noite. Segundo Luke, ele nunca esteve tão feliz em sua vida. Eles se divertiram e voltaram para casa em segurança. Essa parecia ser uma nova página na vida de Luke, e já não estava mais sozinho. Mas hoje, sabemos quais pensamentos realmente se escondiam por trás desse breve momento de felicidade. Em um dos trabalhos de escola, ele escreveu uma redação de 32 páginas, onde saqueava bancos, matava professores e passava horas torturando o diretor. Apesar da melhora aparente, Luke não tinha superado seus traumas e ainda parecia guardar ódio dentro de si. E se isso já não estava explícito no primeiro texto, ficaria no segundo. Em outro trabalho, ele deveria dizer o que faria se pudesse trocar de lugar com sua professora por um dia. Essa professora se chamava Valerie Neal, e o texto entregue por Luke foi bastante perturbador. Ele começa dizendo que se pudesse viver um dia como sendo a professora, trataria ele mesmo, Luke, muito bem e deixaria que ele passasse de ano. Ele também diz que mataria todos os outros professores e torturaria os diretores até a morte. Em seguida, retiraria o dinheiro de cada conta bancária e entregaria para Luke. Utilizaria entorpecentes e cometeria suicídio, deixando a casa também para Luke. Esses são pensamentos um tanto estranhos para um pré-adolescente, que já apareciam em 2 trabalhos escolares diferentes. Mas por algum motivo, essa professora não compartilhou o texto com a mãe do garoto ou com outros professores. Em um terceiro trabalho, Luke criou uma história fictícia. Ele escreveu sobre assassinar pessoas e cachorros, colocar fogo em uma igreja e trocar tiros com a polícia. Ele mataria muitos desses policiais antes de ser preso. E mais uma vez, ninguém pareceu entender isso como algo estranho ou preocupante. Ser atraído por assuntos mórbidos ou sombrios é diferente de colocar a si mesmo na pele do assassino, enquanto mata pessoas conhecidas. E visto o contexto no qual Luke estava inserido, essa sequência de textos pode ser entendida como um sinal de que algo está errado. É possível que nessa época ele já precisasse de um acompanhamento profissional, mas ao que tudo indica, isso nunca foi feito. Em 1996, Christina Menafee, por vezes chamada apenas de Christie, se mudou para Pearl e deu entrada na mesma escola que Luke estudava. Eles se conheceram e criaram afinidade um pelo outro. Os pais de Christina também eram divorciados, o que aproximou ainda mais os dois. Luke tinha muita dificuldade em conversar com outros alunos, em especial com garotas, e essa amizade mudaria sua vida para sempre. Ele chamou Christina para sair e, para sua surpresa, ela aceitou. O primeiro encontro foi em um cinema, e a mãe de Luke ficou ao lado de fora esperando que o filme terminasse. Isso causou certo desconforto em ambos, mas ainda assim eles deram início a um relacionamento. Luke viu aquela como a oportunidade de sua vida e ficou perdidamente apaixonado pela garota. Super protetor, ele começou a sufocar Christina com sua atenção e ligações. Essa jovem revelou para uma amiga na época que Luke era muito imaturo e controlador. Eles nunca se beijaram e o mais próximo disso foi quando Luke deu um beijo na bochecha de Christina. Aparentemente, as expectativas para aquele relacionamento não estavam alinhadas entre os dois. O amor de Luke avançava em uma velocidade muito superior e agora parecia caminhar em uma direção diferente das intenções de Christina. No dia 1º de outubro de 1996, apenas um mês após o início do namoro, Christina encerrou o relacionamento.
Ela se dizia muito incomodada pelo fato de a mãe de Luke estar sempre junto nos encontros e achou melhor que eles se separassem. O jovem, que já escolhia as decorações para o dia do casamento, ficou destruído. Esse foi outro evento muito marcante em sua vida, talvez com um impacto ainda mais negativo do que o divórcio dos pais. Luke aprendeu com a mãe que deveria culpar outra pessoa pelo fim do relacionamento, e passou a culpá-la por Christina tê-lo largado. Depressivo, ele começou a escrever diversas mensagens em forma de poema em seu diário, direcionadas a Christina. E enquanto passava pela primeira decepção amorosa, ele recebeu uma carta. O texto tinha sido escrito por Christina e dizia que ela estava feliz com seu novo namorado. A carta estava enrolada em uma foto da moça e soava como provocação. Esse foi de fato um evento inesperado e não fica claro sua motivação. Após esse dia, Luke começou a seguir essa garota na escola e a ficava encarando sem dizer nada. Ele estava depressivo, desesperado e flertando com pensamentos perigosos. Seu irmão o odiava, seu pai não existia mais e sua mãe vivia em festas. Ele enfrentava o bullying diário com alguns poucos amigos e agora tinha perdido o amor de sua vida. Em um ato desesperado, Luke pegou a arma que seu pai deixou em casa e ameaçou tirar a própria vida. Ele tinha dito para Christina que faria isso naquele dia, e preocupada, ela ligou para o jovem quando chegou em casa. Com a ajuda de um amigo, ela foi capaz de acalmá-lo e Luke desistiu da ideia. Ele claramente precisava de ajuda, mas não a teve. Nessa época, ele começou a participar de um grupo na escola que se reunia para jogar RPG. Esse é um estilo de jogo bastante famoso, no qual as pessoas assumem personagens fictícios e participam de uma história entre combates e decisões. E poder ser outra pessoa era tudo o que Luke procurava. Até aqui, a história é muito parecida com a de outros atiradores escolares. Uma mistura de negligência, bullying e decepções. Mas a partir de agora, as coisas ficam realmente bizarras. Foi também nessa época que ele conheceu um aluno de nome Grant Boyer. Ele era 2 anos mais velho do que Luke e rapidamente conquistou sua admiração. Seus pais eram fundadores de uma igreja local e conseguiam sustentar um estilo de vida bastante confortável. Grant sempre ia para a escola com roupas sociais novas e se destacava dos outros alunos. E não apenas por suas roupas. Grant parecia carregar consigo um ar misterioso e era conhecido por ser o líder de uma seita ou culto. Essa é uma parte um tanto confusa, mas para colocar de forma simples, ele oferecia ajuda com problemas pessoais e sociais. Por exemplo, para o caso de brigas com os pais, Grant entregava como sugestão a morte dos mesmos. Ele parecia viver suas fantasias através de outras pessoas e criou essa seita de nome The Croft. Algumas pessoas acreditam que esse nome seja referência à palavra em alemão que significa sapo, mas isso nunca foi confirmado. Grant voltava sua manipulação para os garotos ostracizados, oferecendo a eles algo que nunca tiveram: amigos. Com esse grupo, Grant passava horas jogando e conversando sobre homicídios. Esse suposto líder se dizia cristão, mas introduzia os garotos ao ocultismo. A base para o que chamavam de estudo era um livro de título Necronomicon, que nada mais é do que um livro fictício criado por Lovecraft. Grant convenceu aquele grupo de garotos de que tinha poderes sobrenaturais, e que os tinha conseguido através de rituais e magias. Luke ficou fascinado pelas histórias de Grant, e em janeiro de 1997 decidiu que tentaria realizar uma das magias. Ele queria se vingar de um garoto de nome Danny e lançaria esse feitiço nele. Luke então pediu a ajuda de Grant, que foi até a sua casa. Enquanto ele proferia palavras desconhecidas, inclinado sobre um pentagrama, ele pediu para que Luke pensasse em seu alvo, Danny. Mas por algum motivo, ele disse que pensou no melhor amigo desse garoto, Charles Robert Rocky Brewer. No dia 4 de janeiro de 1997, Charles faleceu vítima de atropelamento. Luke imediatamente se lembrou do feitiço feito por Grant, e aquilo foi o suficiente para que ele tivesse certeza de que seu novo líder tinha de fato poderes sobrenaturais. Eles realizaram outros feitiços após esse dia, mas nada aconteceu. Luke chegou a pedir conselhos sobre o que fazer com Christina, e a resposta de Grant foi a mesma de sempre: matar a garota. Para ele, todos os problemas se resolviam tirando a vida de alguém, mesmo que isso causasse um número de problemas ainda maiores. Na escola, o grupo de Grant ficou conhecido como Filhos de Satanás. Eles agora usavam sobretudo preto e eram evitados pela maioria das pessoas. Esse distanciamento foi confundido com respeito, algo que Luke nunca teve. No dia 8 de abril, ele não foi à escola.
Sua mãe estava no trabalho e não há informações sobre seu irmão. Grant foi até a casa de Luke e convenceu o jovem de que deveria bater em seu cachorro de estimação, Sparkle, para ver como ele reagiria à dor. O mesmo cachorro que um dia já foi o único amigo de Luke. E o fato dele ter aceitado a ideia sugere que ele já não fosse mais a mesma pessoa. O cachorro foi levado para fora e severamente espancado. Ele conseguiu sobreviver, mas os danos em uma das patas foram permanentes, e o cão teve dificuldades em caminhar pelo resto da vida. Um dos vizinhos viu, mas optou por não se envolver. Grant fazia aquilo por prazer, enquanto Luke sacrificava seu velho amigo por um novo. O irmão mais velho de Luke disse para que ele levasse o cachorro ao veterinário por 2 vezes, mas ele se recusou. Mais tarde em seu diário, ele descreveu como mataria Sparkle. É uma descrição detalhada demais, e não há necessidade. Dias depois, Luke e Grant mataram o cachorro, e para quem perguntasse, ele tinha simplesmente fugido de casa. Em abril de 1997, os poemas melancólicos no diário de Luke deram espaço para textos repletos da palavra ódio. Infelizmente, ele tinha se entregado aos seus pensamentos mais perturbados, e agora buscava vingança contra tudo e contra todos. Segundo o próprio Luke, em algum momento nessa época, ele começou a ver o que chamava de demônios. Figuras altas, vermelhas, com olhos brilhantes e espinhos no lugar do cabelo. Ele dizia que esses demônios apareciam para ele sempre que ficava sozinho, e ordenavam que ele matasse pessoas. Luke voltou a perseguir sua ex-namorada na escola e era considerado o braço direito de Grant. Em 3 de junho de 1997, ele escreveu novamente em seu diário. Nessa passagem, ele prometia para si mesmo e para forças sobrenaturais de que nunca mais permitiria que outra mulher o machucasse. Dias depois, Luke entrou em luta corporal com o filho do prefeito, que estudava no mesmo colégio. A luta foi interrompida e eles foram separados. Ao som de ameaças, Luke dizia que esse garoto iria pagar. No dia 11, Grant desenhou um plano para cometer o primeiro homicídio. O pai de um dos alunos. Esse plano foi descoberto, mas por algum motivo, nenhuma ação contra Grant foi tomada. Luke deveria participar do plano e ficou chateado quando isso não aconteceu. Ele já estava investido na ideia de matar alguém, e como a única influência em sua vida era um possível psicopata, era apenas questão de tempo. No dia 30 de setembro de 1997, Luke pediu o carro de sua mãe emprestado. Ela recusou, lembrando que ele ainda não tinha habilitação. Furioso, Luke se trancou em seu quarto pelo resto do dia. Em certo momento, ele telefonou para outro membro da seita, um garoto de nome Lucas. Aos sussurros, ele disse que mataria a própria mãe pela manhã. Esse amigo, se é que podemos chamar assim, não alertou ninguém sobre a ameaça. Nos últimos meses, Grant continuou se referindo a Luke como assassino, mesmo que ele ainda não tivesse matado ninguém. Mas infelizmente, isso estava para mudar. Luke não dormiu naquela noite, e aproximadamente às 5 horas da manhã do dia 1º de outubro de 1997, ele deixou o quarto. Guiado pelos demônios que alegava ver, ele seguiu até a cozinha e pegou uma faca. Ele então retornou ao quarto para pegar um travesseiro, mas no caminho viu um taco de beisebol. Em posse também deste item, ele voltou à cozinha. E para sua surpresa, sua mãe já estava lá. O plano de Luke era assassinar a própria mãe enquanto ela dormia, mas agora isso já não era mais possível. Ele então prosseguiu com seu plano. Mary Ann percebeu as intenções do filho e correu para o quarto, tentando fechar a porta. Ela não conseguiu e Luke a alcançou. Ele então quebrou alguns móveis com um taco de beisebol, enquanto, segundo ele mesmo, ouvia a voz de Grant em sua cabeça. Mary Ann gritava desesperada, tentando fazer com que o filho parasse, mas não conseguiu. Enquanto chorava de joelhos, ela pôde ver que Luke segurava o taco de beisebol poucos centímetros acima de sua cabeça. Alguns segundos depois, Luke golpeou Mary Ann no rosto. Em seguida, pegou o travesseiro e cobriu o rosto da mulher, trocando o taco de beisebol pela faca. Mary Ann conseguiu remover o travesseiro e implorou por sua vida, mas Luke continuou o ataque. Ele então esfaqueou a mãe até a morte. Durante a luta, ele também acabou se cortando, em um momento no qual quase perdeu o controle da faca. O irmão mais velho de Luke já tinha saído de casa, e não havia mais ninguém na residência no momento. Com a mãe morta, Luke seguiu até a cozinha e fez alguns curativos em suas mãos e braços. A tragédia já tinha começado, e não havia mais volta. Os danos causados eram permanentes, não apenas para Mary Ann, como também para o próprio Luke. Passar a noite em claro deu a ele muitas oportunidades para desistir daquele plano.
Esse espaço de tempo brigaria contra sua alegação de insanidade que de fato foi feita no futuro. Luke teve tempo de pensar nas consequências de seus atos e sabia exatamente o que estava fazendo. Com os curativos feitos, ele seguiu até o quarto e escreveu uma espécie de carta de despedida. Além de deixar boa parte das suas coisas para Grant, ele diz: "Por toda a minha vida eu fui ridicularizado. Sempre apanhei, sempre fui odiado. Vocês, a sociedade, podem verdadeiramente me culpar pelo que fiz? Eles me torturaram até que eu surtasse e me tornasse o que sou hoje. Eu não sou insano, eu estou nervoso. Pessoas como eu são maltratadas todos os dias. Eu sofri durante toda a minha vida. Ninguém nunca me amou de verdade. Ninguém nunca se importou comigo de verdade." Infelizmente, Luke foi mais um indivíduo que se rendeu a pensamentos perigosos. E eles não pararam no homicídio de Mary Ann. Após escrever o manifesto, Luke recebeu uma ligação de Lucas, com quem tinha conversado na noite anterior. Ele confirmou que já tinha matado a mãe e em seguida ligou para Grant. Não há registros sobre o que eles conversaram nesse momento. Luke então pegou a arma que seu pai havia deixado, um rifle Marlin 336, junto com uma caixa de munições. Aproximadamente às 6 horas e 45 minutos, Luke deixou a residência dirigindo o carro de sua mãe. Ele chegou ao colégio e entregou seu manifesto para Justin Sledge, pedindo para que ele o entregasse para Grant. Justin era um dos membros do culto, e por isso recebeu o documento. Luke voltou ao carro, pegou o rifle e entrou novamente no colégio. O seu alvo era Christina, sua ex-namorada. E Luke a encontrou imediatamente após passar pela porta. Ela estava conversando com um grupo de amigos quando percebeu a aproximação do criminoso. Luke revelou o rifle e disparou no peito de Christina. Ela não suportou os ferimentos e faleceu no local. O criminoso tinha executado seu plano de vingança contra a mãe e a ex-namorada. Mas ainda havia uma coisa que em sua cabeça era responsável por sua desgraça: a escola. Luke então apontou seu rifle para um garoto que estava de costas. O projétil atravessou a mochila e acertou esse aluno, de nome David. Ele foi socorrido e conseguiu sobreviver. Lydia Dull foi a próxima vítima. Ela tentou correr após o primeiro disparo, mas foi atingida nas costas. Ela foi arrastada para uma das salas ainda com vida, mas não suportou os ferimentos e faleceu momentos depois. Aquela tragédia dobrava de tamanho a cada segundo, e todo o colégio já estava tomado pelo caos. Luke passou a disparar de forma aleatória, tentando atingir o maior número de pessoas possível. Algumas foram alvejadas e foram ao chão, enquanto salas de aula eram barricadas. Em certo momento, Luke precisou recarregar sua arma. Foi então que um dos alunos encontrou uma oportunidade. Jason Barton partiu para cima do atirador e eles entraram em luta corporal. Após alguns segundos, Luke foi capaz de vencer Jason e correu. Depois de recarregar a arma, o atirador abriu fogo novamente contra todos que ali estavam. Jerry Safely foi um dos alunos baleados. Ele protegeu a namorada com o próprio corpo e foi atingido em ambas as pernas. Luke se aproximou e pediu desculpas, dizendo que tinha confundido Jerry com o filho do prefeito. Jerry foi levado ao hospital e conseguiu sobreviver. Luke parecia ter alvos em específico, ao mesmo tempo que disparava de maneira aleatória. Joel Myrick era o assistente do diretor na época. Ele estava em sua sala quando ouviu os sons dos disparos. Rapidamente, ele recolheu os alunos que conseguiu para sua sala, fechou a porta e correu para o estacionamento. Ele era um ex-comandante da Guarda Nacional e estava familiarizado com confrontos armados. Joel foi até o carro, pegou sua pistola .45 e correu de volta para enfrentar o criminoso. No processo, ele percebeu que o atirador já tinha deixado o colégio e tentou empreender fuga. Em posição de combate, Joel manteve Luke na mira de sua pistola enquanto ordenava que ele parasse. O atirador ignorou as ordens e entrou no veículo roubado. Ele acelerou e quase colidiu com outro carro, que também tentava deixar o local. O motorista era um dos sobreviventes e reconheceu Luke pelo retrovisor. Ele então posicionou o carro, impedindo o avanço do criminoso. Luke deu a volta, mas o carro ficou preso em meio ao terreno. Joel foi capaz de encurtar a distância, deu a volta no veículo e esticou o braço para dentro da janela. Com a pistola pressionando o pescoço de Luke, ele usou a outra mão para se certificar de que não havia ângulo para que o rifle efetuasse um disparo. O criminoso foi rendido e mais de 70 policiais cercaram o local. O massacre de Pearl High School chegou ao fim e Luke Woodham foi preso. Ao todo, foram 2 pessoas assassinadas, mais a mãe do criminoso e outras 7 feridas. O atirador foi imobilizado e levado à delegacia.
Mr. Luke Woodham. Mr. Luke, I'm going to read you your rights on video again, even though I've read it to you before, correct? Okay, you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Do you understand your rights? Yes, sir, I do. Do you wish to talk to me? Yes, sir, I do. You got up this morning, and what happened at the house? My mom was in bed. I went into the kitchen. I got a pillow. Went to the kitchen, got a butcher knife. I walked to my mom's room, put it over her head, and stabbed her to death. Okay, why'd you stab your mom? She never loved me. She just picked on you a little bit. Always. She always told me I wasn't amount to anything. She always told me I was bad and stupid and lazy. Wasn't good enough? Wasn't good enough. I understand. She blamed me for my dad leaving. She blamed me for my brother hating her. She used to blame me when me and him would get in fights. He'd always pick on me, always beat on me when I was little. He's bigger than you? Yeah. And the more I read, the smarter I got, the more she hated me. Because I'd outsmart her all the time, and she just hated me. And she'd always get an attitude with me. She was never there for me. She always ran out on Friday and Saturday nights and be out with her friends and with guys. You were there by yourself? I was there by myself, just started reading. And Got mad. This happens day after day. Every day. Every week. She wouldn't let me do anything, but she could go out and she could party. But I didn't want to kill my mother. I didn't want to. I do love my mother. It's just I wanted revenge on Christina. Christina é a ex-namorada de Luke. Ela foi baleada no peito e faleceu antes da chegada da polícia. Okay. So you got up this morning. It's okay, calm down. So you got up this morning. I mean, I really meant to do it in my mind, but yeah, I didn't want to because it wouldn't be right. Yeah. I mean, you know the difference between right and wrong. Yes, sir. Durante o interrogatório, os agentes conseguiram extrair uma motivação para cada crime. Eles também conseguiram que o próprio criminoso alegasse que entendesse a diferença entre o bem e o mal. Ele sabe que o que fez foi errado e ainda assim optou por fazê-lo. Isso torna o caminho até a alegação de insanidade muito mais complicado. Durante essa primeira conversa, as vozes e imagens que dizia ver não aparecem, ou ao menos não recebem destaque. Isso sugere que ou de fato elas nunca existiram, ou não foram a fonte de maior influência para os crimes. As vozes ganham destaque em suas alegações apenas após Luke receber aconselhamento de seu advogado. Eles tentaram uma alegação de insanidade, como é esperado para casos assim, mas ela foi negada. Luke estava preso e o massacre tinha acabado, mas a investigação não. No dia seguinte ao ataque, esse bilhete apareceu colado na entrada principal da escola. Em letras gregas, o texto diz o seguinte: Luke é Deus, de seus verdadeiros amigos da Pearl High School. Até hoje, a polícia ainda não descobriu quem colocou esse bilhete na escola. As suspeitas apontam para Grant e seu culto, mas isso nunca foi confirmado. E esse bilhete não foi o único. Dias depois, essa mensagem foi encontrada na escola. Assinada por um grupo que se identificava como Aliança dos Imortais, ele é direcionado a uma das vítimas. Diz que o apocalipse está próximo e que perderam apenas um quarto do exército, se referindo ao grupo de Grant. Essa Aliança dos Imortais não aparece em nenhum outro momento e nunca foi citado por Luke ou Grant. O mais provável é que seja apenas um indivíduo perturbado querendo algum tipo de atenção. De qualquer forma, a polícia não descobriu quem colocou esses bilhetes lá, e não houve nenhuma outra manifestação pública desse suposto grupo. No dia 5 de junho de 1998, Luke foi a julgamento pelo assassinato de Mary Ann James Woodham, e pela gravidade dos crimes, ele foi julgado como adulto. Luke foi julgado culpado por homicídio e sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 49 anos em regime fechado antes de ficar elegível para liberdade condicional. Na semana seguinte, ele foi a julgamento pelo ataque na escola. Ele foi julgado culpado por 2 homicídios e 7 tentativas de homicídio. A sentença foi de 2 prisões perpétuas que devem ser cumpridas de maneira consecutiva e um adicional de 140 anos em regime fechado. Ele ficará elegível para liberdade condicional referente à primeira prisão perpétua em 2046, aos 65 anos de idade. E ainda que ele seja bem sucedido em todas as 3, o que é muito improvável, ele ainda precisa cumprir o adicional de 140 anos, o que basicamente transforma sua cela em uma tumba.
Durante o julgamento, Luke ficou bastante emotivo. Ele chorou, pediu desculpas pelo que fez e sua defesa tentou jogar a culpa em Grant e seu culto. Entretanto, Luke afirmou que se vingar de sua ex-namorada foi uma motivação maior para o ataque. Todos os membros do culto de Grant foram presos. Delbert Shaw, Wesley Brownell, Donald Brooks, Lucas Thompson, Justin Sledge e Grant Boyer foram acusados por conspiração para cometer homicídio. Ficou claro para a polícia que eles sabiam sobre o ataque à escola e teriam ajudado no planejamento de alguma forma. Em 23 de julho de 1998, essas acusações foram retiradas para Delbert, Wesley, Donald, Grant e Justin. Para os últimos dois, foram mantidas as acusações por cumplicidade. Diferente dos outros, Lucas não foi julgado como adulto. Seu caso foi transferido e mantido sob sigilo. O resultado nunca foi divulgado publicamente. Em 21 de dezembro de 1998, o juiz retirou todas as acusações de Justin. Hoje, ele é um homem livre. Grant Boyer foi acusado como sendo cúmplice dos 3 homicídios. A polícia entendeu que ele era a mente por trás do ataque, ainda que Luke tivesse também outras motivações. No dia 8 de fevereiro de 2000, Grant fez um acordo com o Estado para acelerar o processo e declarou-se culpado por conspiração, em troca da remoção de acusação de cúmplice. No dia 11, Grant Boyer foi sentenciado a 5 anos de prisão, que poderiam ser cumpridos em liberdade condicional caso ele aceitasse participar de um programa disciplinar para internos. Em termos simples, ele não ficou preso. O que aconteceu naquele dia foi uma tragédia. Luke era um indivíduo perturbado que não recebeu a devida atenção, e quando segurou aquela faca, passou de vítima para criminoso. Aquele foi um ataque covarde que aterrorizou famílias que não tinham culpa de seus problemas. Preso aos 16 anos, ele passará a maior parte da sua vida na prisão, sem poder fazer planos ou realizar sonhos, assim como suas vítimas. Mary Ann Teams Woodham faleceu aos 50 anos de idade, e apesar da imagem desenhada por Luke, vizinhos e amigos conheciam uma mulher diferente. Eles conheciam uma mulher que fez o que pôde para criar os filhos sozinha, que era muito querida em sua igreja e que não merecia um final como aquele. Lydia Dull faleceu aos 17 anos de idade. Ela era conhecida como uma garota muito amigável e educada. Ela era apaixonada por levantamento de peso e pensava em se tornar uma atleta. Antes da tragédia, ela estava orgulhosa por ter batido seu próprio recorde de 50 quilos no supino reto. Ela deixou para trás amigos e familiares que ficaram completamente destruídos. Christina Michelle Menafee faleceu aos 16 anos de idade. Ela era apaixonada por animais e sonhava em se tornar veterinária. Christina tinha um cachorro chamado Fluffy, um hamster de nome Jelly e um coelho de nome Snow. Ela também gostava de plantas e mantinha um canteiro de rosas no jardim da família. Jason Borton e Joel Myrick foram os verdadeiros heróis dessa história. Ambos colocaram a própria vida em risco e salvaram incontáveis outras. Jason ganhou segundos importantes que salvaram a vida de seus colegas, enquanto Joel assegurou que o massacre não fosse levado para outro lugar. Ele caminhou em direção ao atirador enquanto todos corriam dele. Seu ato de bravura encerrou o ataque e transformou Joel em uma lenda. Infelizmente, em meio a uma tragédia. Em 2010, Luke implorou por clemência ao governador, mas o pedido foi rejeitado. Hoje, aos 43 anos de idade, Luke Woodham encontra-se encarcerado na Unidade 3 da Penitenciária Estadual do Mississippi, nos Estados Unidos, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.